Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje, quinta-feira, quinta é quase sexta, tá quase na hora de acabar o expediente da semana, rapaziada. Vamos aí manter essa felicidade da vitória do Corinthians no jogo de domingo, manter essa mentalidade pro jogo do final de semana agora contra o Atlético Paranaense. É jogo importante, mais um adversário direto, então vou trazer aí todas as novidades sobre o nosso Coringão. Mas antes, tenho dois recadinhos para vocês. O primeiro é para quem quiser me seguir lá no Instagram, @JohnDoTimão, família. Só pesquisar lá, tem embaixo para vocês. Bastante novidade sobre o Corinthians, troca uma ideia, pode me chamar na DM. Aproveitem o Instagram do John, família. E o segundo é a parceria que eu fechei com o Carlos. O pessoal aqui do canal que entrou lá já tá ganhando dinheiro, tá aí pra vocês. Basta entrar aqui no link da descrição, dar um salve no Carlos, ele vai apresentar o projeto direitinho pra vocês e vocês já começam a ganhar, ó, trabalhando direto do seu celular, do seu computador. Basta ter acesso à internet e você já ganha uma renda extra. Demorou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians. Bom, ontem eu tava vendo aí uma entrevista do Lulinha, um jogador aí que teve uma repercussão na base do Corinthians muito grande, e aí quando chegou no profissional não rendeu, não vingou, infelizmente. A gente chegou a receber diversas propostas quando ele ainda estava na base, o Corinthians recusou para vender ele mais caro lá na frente e perdemos essa oportunidade, mas... Fora isso, o Lulinha tava falando da fase em que o Ronaldo Fenômeno estava aqui no Corinthians, certo? Que ele chegou em 2009, tal, tava fazendo aquela recuperação. E aí, o Lulinha contou um pouco sobre o batizado do Ronaldo no elenco. Vocês estão achando que só jogador da base, juvenil, passa pelo batizado? Maior artilheiro das Copas do Mundo com a camisa da seleção passou pela mesma fase. Olhem aí, rapaziada. No começo, era aquela coisa de Ronaldo Fenômeno. Aí todo mundo queria esperar pra ver como era a resenha, se ele ia brincar e tudo mais. Aí ele chegou brincando, chamando de filho. Um dia, a gente chamou o Souza Caveirão, que era mais forte. Pedimos pra ele grudar o Ronaldo. O Souza conseguiu imobilizar o Fenômeno. A gente batia muito nele. Eu nem acreditava. Olha o pentacampeão aqui, a gente falava. Ele só olhou e falava que ia pegar a gente. É coisa que fica pra história, que eu conto até hoje pros meus amigos. Ninguém acredita que eu bati na cara do Ronaldo Fenômeno. Eu bati na cara do Ronaldo. Era um grupo bom demais. Então, rapaziada, só nessa resenha aí que o Lulinha contou, a gente vê o clima que tinha na equipe de 2009 do Corinthians. Por isso que a gente ganhou o Paulistão com folga, ganhou a Copa do Brasil com folga. Era um grupo que, além de ter o Ronaldo Fenômeno, que aí pra mim já potencializa tudo, tinha essa tranquilidade, tinha esse clima, esse ambiente muito bom extracampo que acaba favorecendo e potencializando o time nas partidas. E aí, rapaziada, será que dá pra acreditar nessa resenha do Lulinha que os juvenis bateram no Ronaldo Fenômeno? Resenha de pescador ou não? Comentem aí, família. Agora falando sobre o Luan, nosso presidente do Ilho, deu uma entrevista essa semana, falou sobre diversos assuntos lá para a Gazeta Esportiva e um deles foi o Luan, questão da contratação e do futuro do nosso jogador. Eu, hoje, confio muito no Luan, sempre confiei, por isso que foi feito o negócio lá atrás. É um jogador que, na época que o negócio foi feito, não existiu nenhum tipo de discussão se era bom ou não. Luan é um grande jogador, começou muito bem na Florida Cup nos Estados Unidos, onde ele foi apresentado, ganhou a camisa 7 e já estreou fazendo um gol de falta. Inclusive, ele fez bons jogos. Só que o Corinthians passou por um momento ruim nesse último ano. Nesses últimos 10, 11, 15 meses, né? Nesses últimos 10, 15 meses. Olha o tempo já, ó, que o Corinthians tá no momento ruim. Tá complicado, hein, Duílio? E aí, pra completar, o Duílio falou o seguinte:
Eu tenho uma forma de ser, cada um tem a sua. E o jogador de futebol é ser humano. Ele muda de cidade, tem de se adaptar, tem a família, amigos, é uma mudança de vida. Mas eu acredito muito no Luan. O cenário ideal para mim é o Luan continuar no Corinthians e vencer no Corinthians. É nisso que eu acredito, falo com ele quase que diariamente. Eu acho que com a chegada de novos jogadores de muita qualidade que já jogaram juntos, por exemplo, o Juliano, que ele jogou no Grêmio, e o Renato, que eles foram campeões olímpicos em 2016, os dois jogando de titular. Então, assim, concordo com o Duílio, certo? Nesse sentido de que o talento do Luan pode ser potencializado com a chegada do Juliano e do Renato Augusto, que além deles já terem jogado juntos, é a questão da qualidade para mim, que pesa mais. Eles poderiam nunca ter se visto no mundo, mas são dois jogadores de qualidade, encaixa, bate. O Juliano e o Renato nunca jogaram. Fizeram a estreia com a camisa do Corinthians domingo. Primeira bola, Renato Augusto dá no Juliano, ele devolve de primeira e o Renato vira batendo, golaço. Rápido, pensamento rápido, inteligência. E o Luan, a gente sabe que tem isso. No jogo que a gente foi eliminado pro Guarani na pré-Libertadores, foi um dos melhores jogos do Luan com a camisa do Corinthians. Que ele abre o placar com a perna esquerda, tava comendo a bola até a expulsão do Pedrinho. Que aí o time fica com um a menos, fica um cenário mais difícil. O time começa a sofrer um pouco mais, mas o Luan em si comeu a bola, certo? Ele vinha numa fase muito boa assim que ele chegou no Corinthians. E aí depois foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. E hoje é o Luan que a gente conhece. O Duílio chegou a citar o Rodriguinho como um dos exemplos, né? Foi um cara que chegou no Corinthians em 2014, 2015 mais ou menos, e só se firmou na titularidade em 2017, certo? Concordo com o Duílio, pode ser que seja o caso do Luan, que demore aí um pouco, mas que engrene com a camisa do Corinthians. Vamos ver, né, rapaziada, qual que vai ser. Mas e aí, qual que é a opinião de vocês? O Duílio deixando claro aí que por ele não negocia o Luan. Mais uma aí do mercado da bola, dessa vez é de um jogador que no momento não está no Corinthians, mas pertence ao nosso clube. O zagueiro Bruno Mendes está emprestado por Internacional de Porto Alegre. E aí, não me surpreendeu, mas o Bruno Mendes está comendo a bola no Inter. John, comendo a bola no Inter? Como assim? Se você acha que não, pergunta para qualquer colorado. Faz uma pergunta, o que vocês estão achando aí do Bruno Mendes? Estão gostando? Tá jogando bem? Eu acompanho pelo Twitter os comentários do Bruno Mendes. Meu Deus do céu, todo jogo do Inter tem elogio pro cara. E foi um jogador que eu sempre ficava assim, pô, não é possível. Não é possível. Sempre foi muito elogiado nas categorias de base. Assim que virou profissional, era convocado para a seleção principal do Uruguai. E aí chegou no Corinthians, desaprendeu a jogar bola. E aí eu não sei se foi porque não teve uma sequência, se muitas vezes estava jogando de lateral direito. O que faltou pro Bruno Mendes aqui no Corinthians? Eu muitas vezes fui criticado porque eu falava, pô, não é culpa do Bruno Mendes, o cara tem qualidade. O pessoal, pô, esse Bruno Mendes joga nada, que não sei o que. Eu ainda acho que o Bruno Mendes joga bem, certo? Não é craque, não é não sei o que, mas é um jogador bom. Um jogador bom. A nível do futebol brasileiro é um bom zagueiro, certo? E aí, tá jogando muito bem no Inter e clubes da Europa estão de olho no jogador. Mais especificamente o Atlético de Madrid, que foi o time que demonstrou um interesse maior na contratação do zagueiro uruguaio. E aí, se a gente for pegar a história do Atlético, tem o Godin, que foi multicampeão lá, tem uma história muito linda no clube. Na sequência do Godin, trouxeram o José Jiménez, que é outro zagueiro uruguaio com muita qualidade. E aí agora estão de olho no Bruno Mendes. Qual que é a situação do zagueiro com o Corinthians? Atualmente ele está emprestado para o Inter, o contrato vai até junho de 2022, e aí eu não sei se com a chegada de uma proposta do Atlético, pode romper esse contrato de empréstimo com o Inter e vender o jogador. Espero que o Corinthians tenha colocado essa cláusula. Outra informação importante, a multa do jogador é de 6 milhões de dólares, vai dar em torno aí de 32 milhões de reais. O Corinthians
tem contrato com o Bruno Mendes até o final de 2023, só que só temos 70% dos direitos do atleta. Pra mim é pouco, porque assim, o Corinthians pagou 3,5 milhões de dólares pelo Bruno Mendes por 70%, e aí a multa dele é de 6. Não deu nem o dobro, certo? E pra mim, com essa valorização do jogador, poderia colocar a multa em 8, 9 milhões de dólares, certo? Se o Atlético realmente quiser contratar. Vamos ver aí, aguardar essa proposta. O clube do Atlético de Madrid demonstrou interesse, está buscando informações aí sobre o jogador. Vamos ver se pra frente aí na próxima semana a gente recebe alguma proposta do próprio Atlético ou de alguma outra equipe. E aí, rapaziada, vocês venderiam o Bruno Mendes ou trariam ele de volta para a equipe do Corinthians para ele ser um dos nossos zagueiros? Comentem aí, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, sobre o Roger Guedes, muita gente já está ansiosa aí pela rescisão, certo? O André Hernan, que é um dos setoristas aí da redação Sport TV, entrou ao vivo e falou o seguinte: a questão financeira entre as partes é o que estava pegando agora, por isso que estava demorando aí a rescisão. Mas não é nada que possa atrapalhar o que está muito bem encaminhado, que está muito próximo de acontecer a rescisão. E aí, ontem mesmo, palavras aí do Hernan, o Duílio deu uma entrevista para o pessoal da Gazeta dizendo o seguinte: Roger Guedes quer jogar no Corinthians, é um jogador de muita personalidade. Ou seja, o Corinthians já começa a falar publicamente que tem um acerto, que tem algo muito bem encaminhado com o Roger Guedes, porque sabe, tem as informações concretas de que essa rescisão vai sair. O André tinha colocado aí um prazo de 48 horas. Só que ele colocou esse prazo ontem. Então, hoje bate 24 horas, amanhã bate as 48 horas que ele já havia colocado. Então, num cenário muito positivo, seguindo o que o André Hernan trouxe, o Roger deve rescindir entre hoje e amanhã com a equipe do Shandong Luneng, e aí, já do final de semana para o início da próxima semana, assinar o contrato com a equipe do Corinthians. Em meio a tudo isso, eu queria saber a opinião de vocês sobre a possível escalação do Corinthians com a chegada do Roger Guedes. Porque temos o Adson do lado esquerdo e o Jô como centroavante. Não acho que alguém vai tirar o Mosquito. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês tirariam o Adson e aí colocam o Roger Guedes de ponta esquerda, ou tirariam o Jô e colocam o Roger Guedes como referência no ataque, jogando mais solto? E em cima dessa pergunta, tem outra dúvida. O Luan entraria nessa equipe titular com a chegada do Roger? Por exemplo, o Roger pela ponta esquerda e o Luan como referência no ataque, de falso 9. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Porque aí, esse problema, lógico, é do Silvinho, mas se a equipe não desenvolver um bom futebol, a gente vai criticar, cara. A gente vai ter algumas opiniões diversas aí. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vou colocar um comentário aqui, Adson, e o outro comentário, Jô. Se você acha que o Roger Guedes deve entrar no lugar do Adson, curte o comentário Adson. Se for no lugar do Jô, curte o comentário Jô. Fechou, família? Por hoje é isso. Lembrando, saiu a rescisão do Roger, posto aqui na hora pra vocês. Demorou? Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!